O que eu vou falar aqui tem a ver com... Eu vou começar com Kant, né? Como é que nós vamos misturar Kant com o direito sucessório brasileiro? Aqui o Kant virou o grande filósofo da dignidade humana. E o que nós vamos falar aqui, que é o inverso, que é a deserdação, indignidade, que está ligado, a deserdação que está ligado, vinculado à indignidade, ele tem a ver com a dignidade, que foi o Kant, o grande filósofo, e que chegou na Constituição como um grande princípio, né? Mais do que um princípio, o macro princípio da dignidade, que funciona também como o vértice do Estado democrático de direito. Uma palestra como essa poderia dar uma simples resposta, mas antes eu quero que a gente possa pensar um pouco sobre isso, né? O que é a dignidade e a indignidade, que seria o seu oposto, né? E o direito, ele funciona, assim como as religiões, como um sistema de freios e contrafreios, né, para colocar limites. A diferença entre direito e religião é que na religião a sanção é apenas moral. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. E, aliás, a respeito disso, ontem na conferência de abertura, não sei se talvez muitos não estivessem aqui, não sei se prestaram atenção, como eu prestei atenção na fala da Débora Duprat, quando ela diz desse crescimento, principalmente nas periferias, das igrejas neopentecostais, que colocam que vem exercendo esta função, né, de colocar esse limite, mas através de valores morais religiosos, o que se torna um grande perigo para que nós possamos pensar numa deserdação. Por exemplo, um pai muito rígido, de valores de uma religião fundamentalista, a filha que não é virgem, a filha que contraria qualquer valor moral daquele fundamentalismo religioso, pode ser deserdado, né? Com isso a gente começa a pensar, bom, será que precisa mesmo ter um rol taxativo? Porque nós corremos esse risco, né? Um pai ou uma mãe cujo filho era homem, virou mulher, né? Era trans, ele fez uma transição, isso pode ir contra aqueles valores, isso pode gerar, ou filha poderia ser deserdada, ela poderia ser considerada indigna, porque ela mudou o seu gênero, fez uma transição. Isso é aí que mora o perigo, porque em todas essas... O direito à interpretação, e nessa interpretação, a interpretação é subjetiva, e nessa subjetividade, nesse subjetivismo, mora muito perigo, principalmente quando falamos desse conteúdo moral. Quando até pouco tempo nós já ficamos livres disso, mas isso, agora até penso em voltar, né, que era aquela expressão, a mulher desonesta, lembram disso? Né? Quem que era a mulher desonesta? Que podia ser deserdada? Quem era a mulher desonesta? Que não tinha nada a ver com a mulher que não pagava suas contas em dia, como os homens desonestos poderiam ser aqueles que não pagavam suas contas em dia. Então, a mulher desonesta, que podia ser deserdada, isso aí era um conteúdo moral. Que o tempo mudou, os valores mudaram, mas com a volta, então eu volto à conferência de ontem, né, do perigo desses valores morais estigmatizantes começarem a determinar o direito, por exemplo, numa deserdação. Mas, quando eu estava dizendo que a diferença entre direito e religião é que a sanção é moral, você vai para o fogo, vai arder no fogo do inferno, e o direito tem uma sanção prática, olha, você pode ser deserdado, né, encontrar limites, se você matar, você será preso, né? Então, por isso que a Hannah Arendt fala que o direito é uma sofisticada técnica de controle das pulsões, e a nossa pulsão, né, pulsão de morte, pulsão de vida, e ela está presente em todos nós, em cada um de nós, e o direito existe exatamente para colocar limite em quem não o tem internamente. Mas voltando à dignidade, que é o macro princípio constitucional, e o seu oposto, que é a indignidade. Isso, até pouco tempo, até o Código de 1916, interessava falar de dignidade e indignidade apenas para a deserdação. Ou melhor, não apenas para... E depois o Código, o atual, que inclusive está sendo reformado, ainda bem,
né, e nós temos os representantes, né, pessoas do IBDFAN lá nessa comissão que estão alinhados, embora haja divergência entre nós, e isso não é ruim, isso é saudável, democracia é isso, né, e aliás o IBDFAN é o espaço da democracia, onde nós vamos falar, nós vamos fazer uma atualização. Eu gostei muito disso que o Flávio falou, né, vamos destravar. Concordo com quase tudo que ele falou, só não concordo, ele até não completou o raciocínio, mas só não concordo, e sei que sou minoria, mas sei que tem eu, Mário Delgado e mais alguns, que o companheiro não é herdeiro necessário. Mas isso também ficará coisa do passado, porque não só o nosso projeto de lei, que se não for aprovado ou será incorporado o novo Código Civil, para tirar cônjuge e companheiro da categoria de herdeiro necessário, né, que eu acho que foi um grande problema, tirar o cônjuge da categoria de herdeiro necessário e não deixar dúvidas de que o companheiro também não é herdeiro necessário. Porque a indignidade, né, a deserdação, ela interessa e só faz sentido quando tem herdeiro necessário. Porque se não tem herdeiro necessário, eu faço um testamento e deixo minha herança para quem quiser. E a herança necessária é outra questão que também há divergência no IBDFAN. Algumas pessoas acham, inclusive, que deve acabar com a legítima, né? Eu acho que não, porque imagina um pai que descobre que o filho é trans, ele expulsa o filho de casa, né? Ele já recebe todo aquele rechaçamento, né? E ainda não receberá herança, por exemplo, né? Aliás, a legítima é exatamente para proteger pessoas vulneráveis, e vulnerabilidade é uma nova expressão muito importante para nós. Aliás, o direito de família tem um novo vocabulário, né, e essas novas expressões são importantes porque elas vão ressignificando todos esses conteúdos jurídicos, né, e direito, o principal instrumento de aplicação do direito o direito usa a palavra, escrita ou oral, para a sua aplicação. Então, e as palavras veiculam significados, significantes. Então, vulnerabilidade é importantíssimo, é uma expressão contemporânea ao lado de outras, como, por exemplo, tem sido ressignificado a questão da dignidade, fazendo a oposição com a indignidade. E a indignidade, ela interessa ao direito das famílias e sucessões, bom, o direito civil em geral, sob 3 aspectos. A novidade é que o Código Civil de 2002 trouxe a indignidade para a questão dos alimentos. Não vou me deter nisso aqui, até porque isso já foi objeto de uma palestra lá no começo, alguns anos atrás, até pela professora Giselda. E é um conceito um pouco abstrato, né? Quem é indigno a ponto de não poder receber pensão alimentícia do pai, do esposo, da esposa, por exemplo, né? Essa é uma questão em aberto. Nas doações também, né? Lá no artigo, as doações, onde fala da revogação, no artigo 538 do Código Civil, que fala da ingratidão, da revogação da ingratidão. E o que é ingratidão? Isso também está ligado à ideia de dignidade e indignidade. Na verdade, eu não vim aqui apenas responder sim ou não, e não interessa num congresso como esse falar assim, né? Então, o que interessa num lugar onde estamos trazendo novos pensamentos, refletindo, pensando, trazer alguma reflexão, até porque a verdade não há uma única verdade. Então, o que eu quero trazer é que primeiro a deserdação, ela existe desde o Código de Hammurabi, depois os romanos, e aí vem no Código de Napoleão, Código Civil, de 1916, 2002, e agora na reforma também, que entrará vai tentar melhorar isso um pouco. Mas melhorar como? O rol é taxativo ou não do artigo 1814, que fala, principalmente estabelece lá as questões do direito penal, do crime doloso contra a vida, e que nós tivemos agora, recente, e aliás o nosso tratado, né, que está coordenado pelo Flávio, Giselda e eu, nós tratamos disso e ele já está atualizado de acordo com essa lei, que é a Lei 14.661, de 23 de agosto de 2023, que é uma lei que não fez grandes evoluções, mas
fez uma pequena evolução no sentido de melhorar os crimes, de dizer que pode fazer no direito penal, né, que o crime, que não precisa, o artigo do Código Civil diz que precisa ter ação penal transitada em julgado para entrar na deserdação. E essa lei diz que não. Em resumo, muito brevemente, é isso. E é uma lei que fez um pequeno avanço, né? Aliás, as legislações está dificílimo, e nós do IBDFAN temos acompanhado no Congresso Nacional toda essa tramitação legislativa. Às vezes, essa lei, essa aqui, por exemplo, demorou anos e anos para aprovar um artiguinho assim, simples, que não tem nem controvérsia nem nada. Eu espero, estou dizendo isso porque eu espero que agora, que a força do desejo, que é o que move o mundo, possa aprovar, fazer essa reforma do Código Civil, né, Flávio? E parece que a comissão está caminhando muito bem, tem prazos, tem estipulados, e eu tenho esperança. Bom, mas esse rol desse artigo, ele é exemplificativo ou não? O STJ, nós temos duas questões a pensar. Primeiro, ainda que eu entendo que ele é apenas exemplificativo. Giselda Hironaka, por exemplo, entende que ele é taxativo, né, Giselda, mas que deveria fazer sempre uma renovação, porque a lei é muito difícil ser aprovada, então ela vai ficando antiga, antiquada. Mas eu sei que Maria Berenice Dias, Flávio Tartucci, Nelson Roosevelt, Cristiano Chaves, né, nisso aí eu não sou minoritário, na questão da herança necessária do companheiro, eu estou em minoria. Mas o STJ, ele achou uma saída, mais ou menos assim, né, pelo meio do caminho. Em 2022, né, um ano e meio atrás, ele disse o seguinte: o fato do rol do artigo 1814 ser taxativo não induz a necessidade de interpretação literal de seu conteúdo e alcance, uma vez que a taxatividade não do rol é compatível com a interpretação lógica, histórica, evolutiva, sistemática, teleológica e sociológica das hipóteses taxativamente listadas. Ou seja, ele disse, não é exemplificativo, é taxativo, mas pode fazer uma interpretação que não é taxativa, né? Ele ficou no meio do caminho, ou seja, dá para cabe uma interpretação aí bastante extensiva. Mas eu vou além, eu acho que ele talvez o próximo julgado do STJ, se o código não tivesse sido modificado ainda a esse respeito, ele assuma uma posição mais contundente de que o rol é exemplificativo. Por que eu acho que o rol é exemplificativo? É porque, como eu disse, as palavras, né, o direito, tudo isso que está lá no artigo 1814, traduzia a realidade de uma sociedade patriarcal, hierarquizada, patrimonialista, etc., etc. E nós evoluímos muito. Por exemplo, alguém duvida de que alguém cometeu violência doméstica, Maria da Penha, por exemplo, né? Será que, se ela fosse receber, será que quem cometeu herança, se o marido dela falecesse imediatamente, ele seria herdeiro, né? No caso, estou dando essa hipótese esse exemplo mais contundente, mas qualquer pessoa que tenha cometido violência doméstica, será que não poderia ser interpretado aqui como um ato de indignidade? Outro exemplo, abandono afetivo, é um ato de indignidade, né? É importante que as pessoas assim caracterizem, e no projeto do Código Civil novo, agora na reforma, isso já vai entrar como texto de lei. Então, abandono afetivo, alienação parental, que é um ato mais indigno do que alienação parental, onde o sujeito vira objeto, que, aliás, o que interessa dessa relação jurídica, para terminar, é que na relação jurídica, sujeito e objeto, o objeto não pode ter mais importância do que o sujeito. Isso é pensar um direito ético. Isso é poder fazer, porque direito é interpretação, isso é interpretar o direito como ele deve ser dentro de uma ética para que estejamos mais próximos do ideal de justiça. Portanto, eu não tenho dúvida alguma de que o rol não é taxativo, é exemplificativo. Muito obrigado.